Capítulo 8 da Ordem. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. São João, capítulo 15, versículo 16. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai, e o seguiram. São Mateus, capítulo 4, versículo do 18 ao 22. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. São Mateus capítulo 10, versículo 1. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. São Marcos capítulo 3, versículo 14. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto e que os que servem ao altar participam do altar? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. São Lucas, capítulo 10, versículo 16. 815. Que é o sacramento da ordem? A ordem é o sacramento que dá o poder de exercer os ministérios sagrados relativos ao culto de Deus e à salvação das almas, e que imprime na alma de quem o recebe o caráter de ministro de Deus. 816. Por que é chamado ordem? É chamado ordem porque consiste em vários graus, uns subordinados aos outros, dos quais resulta a sagrada hierarquia. 817. Quais são esses graus? Supremo entre eles é o episcopado, que contém a plenitude do sacerdócio. Em seguida, o presbiterado ou sacerdócio simples. Depois, o diaconado e as ordens que são chamadas menores. 818. Jesus Cristo instituiu imediatamente todos os graus da ordem sagrada? Jesus Cristo instituiu imediatamente os 2 graus superiores da ordem sagrada, que são o episcopado e o sacerdócio simples. Por meio dos apóstolos, instituiu depois o diaconado, do qual derivam as demais ordens menores. 819. Quando Jesus Cristo instituiu a ordem do sacerdócio? Jesus Cristo instituiu a ordem sacerdotal na última ceia, quando conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de consagrar a Santíssima Eucaristia. E no dia da sua ressurreição, conferiu-lhes o poder de perdoar e de reter os pecados, constituindo-os assim os primeiros sacerdotes na nova lei, em toda a plenitude do seu poder. 820. Quem é o ministro deste sacramento? O ministro deste sacramento é somente o bispo. 821. É então grande a dignidade do sacerdócio cristão? A dignidade do sacerdócio cristão é muito grande, pelo duplo poder que lhe conferiu Jesus Cristo sobre o seu corpo real e sobre o seu corpo místico, que é a Igreja, e pela divina missão confiada aos sacerdotes
de conduzir todos os homens à vida eterna. 822. O sacerdócio católico é necessário na Igreja? O sacerdócio católico é necessário na Igreja, porque sem ele os fiéis estariam privados do santo sacrifício da missa e da maior parte dos sacramentos. Não teriam quem os instruísse na doutrina da fé e ficariam como ovelhas sem pastor, à mercê dos lobos. Em suma, não existiria a Igreja como Cristo a instituiu. 823. Então, nunca cessará o sacerdócio católico sobre a terra? O sacerdócio católico, não obstante a guerra que contra ele move o inferno, há de durar até o fim dos séculos, porque Jesus Cristo prometeu que as potências do inferno não prevalecerão jamais contra a sua Igreja. 824. É pecado desprezar os sacerdotes? É pecado gravíssimo, porque o desprezo e as injúrias que se dirigem contra os sacerdotes recaem sobre o próprio Jesus Cristo, que disse aos seus apóstolos: quem a vos despreza, a mim despreza. 825. Qual deve ser o fim daqueles que abraçam o estado eclesiástico? O fim daqueles que abraçam o estado eclesiástico deve ser unicamente a glória de Deus e a salvação das almas. 826. Que é necessário para entrar no estado eclesiástico? Para entrar no estado eclesiástico é necessário, antes de tudo, a vocação divina. 827. Que deve fazer o cristão para saber se Deus o chama ao estado eclesiástico? Para saber se Deus o chama ao estado eclesiástico, o cristão deve, primeiro, rezar fervorosamente para que Nosso Senhor lhe manifeste qual é a sua vontade. Segundo, tomar conselho do próprio bispo ou com um diretor sábio e prudente. Terceiro, examinar com diligência se tem a aptidão necessária para os estudos, para os ministérios e para as obrigações desse estado. 828. Quem entrasse para o estado eclesiástico sem vocação divina, faria mal? Quem entrasse para o estado eclesiástico sem vocação divina, faria um mal muito grave e colocar-se-ia em risco de perder sua alma. 829. Fazem mal os pais que, por razões temporais, induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem vocação? Os pais que, por razões temporais, induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem vocação, cometem também culpa gravíssima, porque dessa forma usurpam o direito que Deus reservou exclusivamente para si de escolher os seus ministros, e porque põem os filhos em risco de condenação eterna. 830. Quais são os deveres dos fiéis para com aqueles que são chamados às ordens sacras? Os fiéis devem, primeiro, deixar aos seus filhos e subordinados plena liberdade de seguir o chamado de Deus. Segundo, rezar para que Deus se digne em conceder à sua Igreja bons pastores e ministros zelosos, e com esta finalidade foram instituídos os jejuns das 4 têmporas. Terceiro, ter um respeito singular a todos aqueles que, por meio das ordens, são consagrados ao serviço de Deus.